Estamos de volta aqui. Responde para mim, você tem um pavio muito curto, vive irritado? Então a gente está aqui com o Gino Camarota, que é psicanalista. Ele veio de São Paulo justamente para apagar um pouquinho o nosso pavio, né, Luquinha? Pois é, antes do Face a gente vai atender uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É Jacira, Oi, Jacira, obrigado pela participação. Você fala da onde? São José dos Campos. Obrigado aí pela participação, então, minha linda. Pode fazer a pergunta. Então, eu tenho a minha filha, que já tem 27 anos, sabe? E ela até agora saiu de casa e tudo, e sempre, depois que ela fez 18 anos, virou uma pessoa totalmente diferente, disse que odeia a mim, o pai dela, o filho dela, abandonou tudo. Quer dizer, a irritação dela acabou virando uma revolta. Ela é uma pessoa revoltada. Na realidade, uma grande ilusão que a gente tem é de achar que os filhos são exatamente como a gente quer. Tá? E a gente fala assim, não, meu filho quando fez 18 anos mudou. Na verdade, ele não mudou. Ele se tornou aquilo que ele realmente sempre foi. Tá? Ele só fez o papel de filho enquanto ele dependia dos pais, enquanto ele dependia no sentido de sobrevivência. E aí, quando a personalidade dele amadurece, entre aspas, amadurece, né? Ele atinge a maturidade, aí ele se torna o verdadeiro eu dele. E aí choca pai e mãe. A mesma coisa que casamento, né? Você não era assim antes de casar. Não, a verdade a pessoa era. É a gente que projeta no outro, principalmente nos filhos, no marido, na mulher, no noivo, na noiva, né? Aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente espera. É algo que está aqui. Aí, quando a pessoa realmente ela se mostra, ela tem total liberdade de se mostrar, que a gente fala, você não era assim, você mudou. Na verdade, a pessoa não muda necessariamente, né? Então, ela mostrou quem ela realmente é. E a gente tem que aprender a lidar com isso, que a gente não é dono da outra pessoa. Eu sei que é duro dizer isso de um filho, com relação a um filho, a uma filha e tudo mais, mas a pessoa é um indivíduo e ela tem a personalidade dela, ela teve a criação dela, independente da criação do pai e da mãe, porque tem muita coisa que a gente fantasia. Eu posso dizer aqui que eu fui maltratado pelos meus pais. Isso foi tudo fantasiado, porque a criança fantasia muito e cresce com essas fantasias. Então, existem muitos pais que realmente maltratam os filhos, claro, existem, mas existem os pais que não maltratam, mas a criança fantasia, tá? Então, é mais ou menos por aí para você lidar com essa situação. É mais ou menos a resposta que nosso querido aqui de 15 anos estava falando, que apanha dos pais todo dia, porque os pais são irritados, né? Chupar pirulito para ver se melhora essa irritação, pô. Né, Luquinha? Tem que respirar fundo, gente. Eu já tô tão zen já com isso. Bora ficar por dentro das curiosidades do dia de hoje. E um vídeo amador mostra os irmãos Said, também Sheriff Quack, trocando tiros com policiais que atendiam a ocorrência do ataque à sede aí da Charlie Hebdo. Após atacarem a redação e matarem 12 pessoas, os dois caminharam aí calmamente até o veículo que usaram para chegar ao local. E eles gritaram, nós vingamos Maomé, antes de recarregar as armas. Uma calma, né, Solange? Maomé agora. Pois é, né? Uma calma é um absurdo. Bom, a Embraer entregou 30 jatos comerciais e 52 executivos no quarto trimestre de 2014, encerrando o ano com uma carteira de 20 bilhões e 9 milhões de pedidos a entregar, milhões de reais, de dólares, na verdade, né? Em 2014, a empresa entregou a aeronave 92 aeronaves para o mercado de aviação comercial e 116 para aviação executiva, sendo 92 jatos leves e 24 jatos grandes. E a gente torce muito para que a Embraer se dê bem, né, Solange? Porque agora uma coisa que me chateia muito, eu vou dizer do coração, eu amo o Vale do Paraíba, amo São José dos Campos, Litoral Norte. Na terra do avião não tem aeroporto, mas tá as moscas porque não funciona para nada. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você, Gino. A irritação, ela é controladora? Essa coisa controladora toda, vamos supor que seja da irritação, pode se transformar num transtorno mais sério? Quem está perguntando é o Paulo. Um beijo para o Paulo lá de Ilhabela. Paulo, pode, porque o controle, toda essa irritação é aquilo que eu quero que saia do jeito que tem que ser, como eu imagino, né? A atitude de uma criança. Todos nós somos crianças, não estou ofendendo só você, todos nós. De repente, chamar de criança não é ofender, né? Mas tem que ser do jeito que eu quero. E quando não sai do jeito que eu quero, eu me irrito, eu fico com raiva, porque eu quero que seja. É a birra, né? A gente cresce aprendendo a agir com birra. Se a gente começar a querer muito controlar, isso se torna uma ansiedade. A ansiedade em grau extremo, ela acaba se
se tornando um transtorno, que tem que ser tratado com ansiolítico e coisa do gênero, né? Aí pode até sair da psicanálise só com remédio para cuidar. Então o controle é assim, ninguém consegue controlar nada. Por que a gente se sente irritado? Porque a gente cresce, a gente nasce com um sintoma de vergonha. Tá? É isso que acontece. Nós todos nascemos com um sentimento de vergonha de ser menos. Tá? Então, toda vez que porque eu passo por uma situação em que eu me sinto menos, eu me irrito, eu tenho que reagir, eu tenho que me defender. Então é por isso que eu me revolto com o governo, porque eu estou fazendo papel de trouxa. Isso é verdade, isso não me irrita mesmo. Então, eu estou fazendo papel de trouxa. Vou ser atendido num guichê qualquer, a gente sabe que no Brasil o atendimento é péssimo. E a gente se irrita porque alguém está fazendo a gente de trouxa. Porque a gente cresce com esse sintoma de que eu não posso ser feito de trouxa porque isso dói muito. E como eu não quero sentir dor, eu sinto raiva, eu me irrito. O ideal é, se quiser agir com raiva, eu vou dar uma dica aqui, fora da ética psicanalítica. Existe uma defesa que é a raiva canalizada, chamada agressão passiva. A agressão passiva é o sarcasmo. Tá? Agir com sarcasmo, você extravasa a sua raiva e ninguém consegue. Pensa todas as vezes que você agiu com sarcasmo ou alguém agiu com sarcasmo com você, se a pessoa soube se defender do sarcasmo. O sarcasmo, como minha terapeuta diz, é uma ferramenta desonesta, porque a pessoa não tem como se defender. Mas não vai fazer esse sarcasmo o tempo inteiro. Respira, conta até 10, controla as suas emoções, porque o prejudicado é você, aquele veneno que você está tomando para matar o atendente. Outro dia eu estava no salão, uma senhora chamou a outra de velha, sabe? Elas estavam meio brigando. Aí falou, você tá velha. Aí essa senhora que foi agredida, né, verbalmente, ela disse assim, eu tô velha mesmo. Sabe que eu não desejo isso para você? Você entendeu? Ela falou assim, eu espero que você não fique velha. Se não ficar velha, morre. Entendeu, Luquinha? Bem inteligente, né? Só comentar rapidinho, o trânsito, muita gente falando que sofre com o trânsito. O que fazer no trânsito? O que fazer no trânsito é uma realidade que não tem como dar as costas. E acabou, né? O que você vai fazer? Você vai morrer? Vai matar? Não, tem que encarar, porque é uma atitude de criança. O trânsito significa assim, eu saio de casa de manhã com o meu carro e falo assim, eu não quero que tenha ninguém na rua, porque eu sou o único que tem direito de estar na rua. O planeta tem uma população grande. Toda espécie, quando chega num determinado nível de população, ele entra em colapso. É o que a gente está entrando. A gente está invadindo um espaço do outro. Isso dá colapso. Então o negócio é, tudo bem, o cara me fechou, eu não posso me sentir vergonha, eu não levo desaforo para casa. Tá, então sai matando no trânsito porque alguém te fechou. Relaxa, liga no rádio, põe uma música legal, compra CD de meditação, porque não tem o que fazer. Não tem. Receita mágica não existe. O maior dos homens aí já se foi, que foi Jesus. Então a gente tem que aprender e muito com as leis de Deus. Gino, querido, obrigada pela participação. É o primeiro de muitos aqui nesse ano de 2015. Certeza. Viu? Boa viagem. Beijo pro Rô, assessor de imprensa do Gino. Aninha linda, Maria, que vai estrear daqui a pouquinho também aqui no estúdio do Falando Nisso, né, Luquinha? Pois é, beijo forte para vocês. Uma ótima quarta-feira, a gente volta amanhã. Pois é, e amanhã tá ele aqui com a gente, Dr. Sorriso. A gente vai cuidar da saúde da sua boca. Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Vamos fazer compra do Vale Shop.